Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam gostando do curso, tá? Eu espero que o curso esteja ajudando vocês no desenvolvimento das atividades, tá bom? E hoje, pessoal, a gente vai trabalhar um pouquinho e tentar entender um pouquinho o que é alfabetização e o que é letramento, tá? Então, vocês vão assistir também um outro vídeo, tá? Que eu vou deixar para vocês, que é um vídeo da professora Magda Soares, que ela vai trazer de forma um pouco mais aprofundada, né, qual é a função da alfabetização e qual é a função do letramento, né, e aí ela deixa bem claro que as coisas de alfabetização e letramento, elas estão interligadas, né. Porém, gente, quando a gente fala de letramento, lembra quando eu falei para vocês da questão do letramento numérico, né, que os alunos eles precisam perceber que a matemática faz parte do convívio e do cotidiano deles? Então, o letramento numérico também os alunos precisam começar a compreender que a leitura e que a escrita, na verdade, elas já fazem parte dessa construção deles desde que eles nasceram, né? Porque já estão inseridos em um ambiente social. E aí, onde é que eles podem encontrar, então, essas atividades, né? Essa linguagem, né? Onde é que existem? Onde é que está a língua portuguesa dentro do cotidiano deles? Como é que nós vamos usar isso, essa alfabetização e esse letramento, dentro das salas de aula multisseriadas? Então, existem algumas formas que eu posso trabalhar com vocês, tá? E dar algumas ideias para vocês. E aí vocês podem também pensar, refletir outras atividades, outras formas, outras ideias, né, que possam surgir para que a gente possa trabalhar com os alunos nas salas multisseriadas. Então, nas salas multisseriadas, é bem importante que nessa questão do letramento, né, os alunos eles já percebam. Então, se você tem disponível, né, aí na sua escola alfabetos móveis, né, comece a trabalhar com esses alfabetos móveis, comece a fazer com que essa criança ou esse adolescente consiga fazer a compreensão do seu próprio nome, né, construindo com os alfabetos móveis, tá? Se você puder, você pode inserir jogos também para você fazer essa concepção e essa construção dos nomes dos alunos. Então, por exemplo, você pode usar o que a gente um jogo que é bem clássico, né? Que a gente usa bastante, que são o bingo dos nomes, né? Então, você dá uma fichinha para ele coloca o nome dele, ele coloca o nome dos colegas, e depois vocês vão fazendo um sorteio de uma forma em que ele vai perceber que ali está o nome dele, mas que ele vai perceber também que ali está o nome dos colegas dele também, né? Porque a partir desse nome dos colegas dele, ele vai começar a perceber a letra inicial, né, desse aluno, desse colega, né? Ele vai perceber que essa letra inicial, ela também está presente em outros lugares, dentro da sala de aula, no caminho dele quando ele vai à escola, tá? Então, quando eles começam a perceber que a língua portuguesa, que a linguagem está acessível, está perceptível para eles, então fazem com que eles tenham esse processo de não só de alfabetização, mas também de letramento, né? A função social da linguagem, né? E da escrita. Tá bom, gente? Então assistam bastante o vídeo da professora Magda Soares, que ele é bem esclarecedor, tá? Ele é bem simples também, na linguagem bem simples, tá? Realizem as atividades a respeito de alfabetização e a respeito de letramento, tá? Se essa atividade precisar ser entregue para as professoras que estão aí junto, né, com vocês, então façam, tá bom, gente? E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar sempre à disposição, tá bom? Um grande abraço e até mais!
as pessoas não se dão muito conta de como é difícil para a criança aprender um sistema de representação que é bastante abstrato, porque se trata de representar os sons da fala em grafias, em riscos, traços, né? E a criança precisa descobrir isso. Para que ela vivencie esse processo, é necessário que o professor entenda esse processo, como é que esse processo se desenvolve na criança, como é que ela vai construindo esse conhecimento desse sistema de representação tão complexo, tão abstrato. Para que o professor compreenda isso, é necessário que ele tenha fundamentos psicológicos, fundamentos fonológicos, porque se trata de ouvir o som das palavras e representar esses sons pelas letras, pelos grafemas, e fundamentos linguísticos, fundamentos sociolinguísticos, porque as crianças falam de forma diferente, dialetos diferentes, e a fala é diferente da escrita, e cada dialeto tem uma relação diferente com a escrita. Então, conhecimentos de sociolinguística são também necessários, para citar só os mais importantes. A formação do professor alfabetizador normalmente não contempla esses fundamentos. Isso aparece claramente na compreensão que as pessoas costumam ter do termo alfabetização. O termo alfabetização costuma limitar para as pessoas o que se faz quando se leva a criança a aprender a língua escrita. Eu até prefiro um termo mais amplo, que seria aprendizagem inicial da língua escrita. Porque essa aprendizagem inicial da língua escrita envolve dois processos, a alfabetização e o letramento. O que vem a ser uma coisa e outra? A alfabetização é o processo de aprendizagem do sistema de representação dos sons da fala, ou seja, como transformamos os sons da fala, os fonemas, em letras ou grafemas. Mas não é só isso, não basta a criança aprender a codificar e decodificar, vamos usar esses termos, né, que vai levar a criança a dominar a língua escrita, porque a língua escrita serve para alguma coisa. A língua escrita existe na humanidade para quê? Para as pessoas interagirem, para registro da memória, enfim, para funções sociais. Essas funções sociais, essa aprendizagem das funções sociais da língua escrita é o que se chama letramento. Portanto, a aprendizagem inicial da língua escrita envolve estes dois processos. De um lado, o processo de aprender a ler e a escrever, e de outro, o processo de desenvolver as habilidades de uso da leitura e da escrita, no contexto social e cultural em que as pessoas vivem. É como se a alfabetização fosse a aprendizagem, a aprendizagem de uma tecnologia, porque é uma tecnologia, aprender a transformar sons em letras e letras em sons, né? E aprender até como é que se usa essa tecnologia. É preciso saber usar o lápis, segurar o lápis, não pôr pressão demais no papel, senão rasga o papel, que a gente escreve de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, são elementos de uma tecnologia que é a alfabetização. E que tem processos próprios, são processos próprios cognitivos, linguísticos, que orientam essa aquisição dessa tecnologia que é a alfabetização. Por outro lado, o letramento, que é aprender a produzir textos, a ler e compreender o que lê, a ajustar o texto que escreve para quem escreve, em que contexto escreve, com que objetivo escreve, né? E saber identificar e lidar com diferentes gêneros de texto, isso é letramento, são processos próprios, diferentes dos processos de alfabetização. Os dois processos são distintos, são específicos,
com bases cognitivas e linguísticas específicas, mas, ao mesmo tempo, na aprendizagem inicial da língua escrita, eles devem ser contemporâneos, né? Eles devem atuar ao mesmo tempo. A criança se alfabetiza num contexto de letramento e a criança se letra ao mesmo tempo se alfabetizando. E é importante que os alfabetizadores e as alfabetizadoras trabalhem com esses dois processos ao mesmo tempo, mas respeitando a especificidade de cada um deles. O fundamental é o olhar da professora para o processo da alfabetização, mas não um olhar ingênuo, um olhar fundamentado em conhecimentos que ela tem do processo psíquico, psicogenético, fonológico, linguístico, que a criança precisa vivencia quando está aprendendo a língua escrita. Então, não se trata de dizer que método você usa, que método eu devo usar. Trata-se de ter essa fundamentação teórica e saber traduzir essa fundamentação numa prática adequada.